Muito boa noite, 20 horas e 20 minutos na nossa terça-feira e você já está ficando habituado. Toda terça-feira, às 20 horas e 20 minutos, tem live aqui para a gente discutir muito assuntos importantes para a gente mudar o prognóstico da vida dos pacientes que sofrem um AVC. Então, na semana passada, se você não viu, o link vai continuar no meu Instagram e lá no meu canal do YouTube até amanhã. Depois dessa live 1 vai sair que a gente abordou muito sobre o exame de imagem no paciente com AVC isquêmico. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. E antes da gente começar, o que eu sempre faço, eu quero que você que me escuta bem já manda um cérebro para eu ter certeza de que você me escuta bem. Já manda um cérebro nos comentários, porque você sabe, aqui a gente gosta muito mais de cérebro do que de coração. Então, se você me ouve bem, como a Isabela Stelza já fez, mandou 3 cérebros, então quer dizer que está escutando muito bem. Então, se você me escuta bem, já mande um cérebro, como a Kátia também mandou. Então, todo mundo já manda um cérebro para a gente conseguir continuar essa live de hoje. E não sei se você viu, a nossa live de hoje é sobre cefaleia. E aí, duas coisas importantes. Primeira coisa, eu vou falar sobre cefaleia, separar o joio do trigo. A primeira coisa que vocês devem saber é que cefaleia não tem acento, viu? Você sabe que tem aquelas pessoas que vão sempre tentar fiscalizar as publicações que ocorrem no Instagram, os fiscais do Instagram. E teve muita gente que me mandou mensagem no direct falando: Igor, você escreveu errado no seu post, cefaleia está sem acento. Os ditongos abertos não são mais acentuados, como cefaleia, dispneia. Esses não possuem mais acento. Então, vamos lá. Não acentue mais cefaleia. E lembrando, o que é separar joio do trigo no atendimento da cefaleia? Antes de eu começar aqui a explicar isso, eu quero que você já me informe. Você é o quê? Você é médico? Você é estudante de medicina? Você é profissional da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta? O que você é? Conta para mim. Vamos lá saber o que cada um de vocês faz da vida. Você é o quê? Médico? Estudante de medicina? Está no internato? Então o que você faz da sua vida? Já conta para mim aí. E também um detalhe importante, antes da quem a Igara Ferreira Lucena falou, estudante de medicina, Edilson falou: seu pai, esse é meu pai, grande Edilson Pagiola. Minha tia tá aí, Margarida, cuidadora. Então tá todo mundo presente aí na live de hoje. Então, um dado muito importante para você, principalmente você que é estudante de medicina, você que é profissional da saúde, que trabalha em urgência e emergência, entre para o grupo de WhatsApp VIP, o link está lá na minha bio. Nesse grupo você vai receber informações exclusivas e ao final de cada uma dessas lives, esse grupo ele vai ficar silenciado durante todo o tempo, então ninguém vai poder mandar mensagem nesses grupos, mas após cada uma das lives, esse grupo vai ficar aberto por 10 minutos para você tirar as suas dúvidas e eu vou responder a todas as dúvidas. Além disso, eu vou enviar informações exclusivas, como os artigos que eu utilizei para preparar cada uma dessas lives nesse grupo. E outro dado muito importante, esse grupo, você que estiver fazendo parte desse grupo de WhatsApp VIP, o link está lá na minha bio, lembre de ir lá, entrar para esse grupo, você vai ter a exclusividade lá no dia 7 de março de 2023, na terça-feira, quando eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do curso IPNAH de 2023, você vai receber com exclusividade o acesso para as inscrições com um desconto exclusivo nesse dia. Então participe desses vídeos, desse grupo de WhatsApp VIP, para que você consiga receber essas informações exclusivas. Então vamos lá. Primeira coisa, por que separar o joio do trigo? Essa é uma expressão que ela é muito utilizada, mas de onde vem primeiro essa expressão? Você tem que lembrar que essa é uma passagem bíblica, lá do Evangelho de Mateus. E era uma parábola que Jesus utilizava que, como um plantador,
ele vai lá colher o seu trigo, mas o inimigo durante a noite plantou joio no meio. E aí o que você tem que fazer? O anjo vai vir separar o joio, aquilo que é mal, do trigo, para você ser levado para o céu. Então, quando você fala em separar o joio do trigo, é separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Você tomar aquele bom caminho. E é isso que nós precisamos fazer no atendimento dos pacientes com cefaleia. Você precisa separar aquilo que precisa da sua atenção dentro do pronto-socorro daquilo que não precisa. Então você precisa separar sim o joio do trigo nesse tipo de atendimento. E como que nós vamos separar então? Primeira coisa, eu quero que você entenda, a cefaleia, ela é uma doença que ela tem duas grandes características. A gente vai dividir as cefaleias em dois grandes grupos e você precisa dominar isso para você entender toda a sequência dessa aula. E um dado muito importante, eu falei que você vai precisar gravar apenas uma imagem para você entender muito bem o que é a cefaleia e como você vai conseguir. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, grave esta imagem. Esta imagem ela é muito importante para que você consiga dominar o atendimento dos pacientes com cefaleia. E aí você me pergunta, Igor, o que é isso? Talvez você que seja estudante de medicina não reconheça. Alguém sabe o que é essa imagem aí na tela agora? Os jovens há mais tempo conseguem identificar o que é essa imagem. Então, o que é esta imagem na tela aí para você? Essa é a única imagem que eu preciso que você lembre em todo o atendimento do paciente com cefaleia, com dor de cabeça do seu pronto atendimento. Raíza mandou, é o Snoopy. Exato, esse é o Snoopy. Então grave isso, você não vai precisar anotar mais nada nessa aula, você já gravou tudo o que você precisa saber. Então aí os jovens há mais tempo sabem que esse é o Snoopy. E se você não é jovem ou é um jovem há menos tempo, lembre talvez então dessa imagem. Esse aí é para quem é um pouco mais jovem, vai perceber que esse também é o Snoopy. Então, se você não reconheceu aquela imagem, que é só para aquelas pessoas que são jovens há um pouco mais de tempo, grave essa imagem, a imagem do Snoopy. Se você souber isso, você vai dominar o atendimento dos pacientes com cefaleia no seu pronto atendimento, no seu pronto-socorro. Então, é isso que você precisa saber, somente para você saber o atendimento completo desse tipo de paciente. Então, a primeira coisa é você dominar isso, lembrando essa imagem. E como eu falei anteriormente, a cefaleia é dividida em dois grandes grupos. Quais são esses grupos que são divididos a cefaleia? Nós podemos dividir a cefaleia em dois grupos que você vai realmente separar o joio do trigo. A cefaleia, lembrando, ela é uma das queixas mais comuns dentro, não só da neurologia, mas dentro da medicina. E você, trabalhando no pronto atendimento, você vai atender esse tipo de doente no seu pronto-socorro, no seu pronto atendimento, porque é uma queixa extremamente comum, a cefaleia ou dor de cabeça no seu pronto atendimento. E o que eu preciso que você saiba, então, da cefaleia, além de saber que é uma das queixas mais comuns? Uma coisa importante é que nós vamos diferenciar nesses dois grandes grupos. Primeiro, o que nós chamamos de cefaleias primárias e um outro grande grupo, cefaleias secundárias. Esses são os dois grupos que você precisa dominar de uma forma completa. Então, quando eu divido o atendimento dos pacientes com cefaleia em cefaleias ditas primárias dos cefaleias ditas secundárias, acabou a história. Você não precisa mais saber nada. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder todas as suas dúvidas, viu? Podem comentar que eu vou fazer questão de responder a todas as suas dúvidas. Lembrando, se você não estava aqui no início dessa live, nós temos um link na minha bio para o grupo VIP de WhatsApp. Ao final dessa live, lá no grupo VIP de WhatsApp, eu vou tirar todas as dúvidas de quem estiver lá no grupo. Vai ficar aberto por 10 minutos a
o grupo de WhatsApp após essa live. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu pensar na separação das cefaleias em primárias e secundárias, o que eu preciso que você entenda? Vinícius Pitanga mandou aí, boa noite, sempre presente. Muito boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo na nossa live de hoje sobre atendimento do paciente com cefaleia. Então o que eu preciso entender sobre o atendimento desses pacientes ditos as cefaleias primárias e cefaleias secundárias? O que eu quero que você entenda é o seguinte: as cefaleias primárias, a cefaleia é a própria doença. Então é isso que você precisa entender. E as cefaleias secundárias são aquelas cefaleias em que há uma doença por detrás desse sinal ou sintoma dito cefaleia. Então, as cefaleias primárias é aquela cefaleia que a própria dor de cabeça é a doença. Mas as cefaleias secundárias as cefaleias secundárias são aquelas cefaleias que uma doença por detrás causa a sua dor de cabeça. Isso que você precisa entender. E se eu penso nas cefaleias primárias, há uma classificação que eles falam que as cefaleias primárias, elas são benignas. Eu não concordo muito com essa classificação e mais para frente eu vou te explicar o motivo que eu não concordo que as cefaleias primárias são ditas benignas. Mas se compararmos com a cefaleia do tipo da cefaleia secundária, aí sim, é uma cefaleia muito mais grave e muito mais importante do que grave. Ela leva a um risco de vida ou risco de morte, porque é uma doença que pode ser muito grave. Por isso, você precisa saber diferenciar as cefaleias primárias das cefaleias secundárias, e esse é o segredo do atendimento desse tipo de doente. Cefaleias primárias das cefaleias secundárias. As cefaleias secundárias são aquelas cefaleias que levam a um risco de vida para o paciente. Por isso você não pode errar esse tipo de diagnóstico. E por que eu falei que a cefaleia, que eu falei que aquelas cefaleias ditas primárias não são benignas? Vamos pensar nos tipos de cefaleias primárias, então. Dos tipos de cefaleias mais comuns é a enxaqueca migrânea. Migrânea vem de hemicrânio, do árabe, então aquela dor que normalmente é unilateral no hemicrânio, então por isso vem migrânia. Então esse tipo de cefaleia leva a uma dor muito importante desses pacientes, que leva até a abstenção do trabalho. Então muitos pacientes sofrem com essa dor, por isso que eu não acho que é uma dor de cabeça benigna. Mas se formos comparar com a cefaleia secundária, sim, aí eu concordo. As cefaleias secundárias são aquelas cefaleias que levam a risco de vida. E por que eu falo que nós vamos abordar aqui não as cefaleias primárias, mas sim as cefaleias secundárias, que é aquilo que você precisa saber para atender os pacientes do seu pronto-socorro, no seu pronto atendimento e nunca mais errar. O que você precisa saber então sobre as cefaleias secundárias? As cefaleias secundárias, e aquilo que eu sempre brinco aqui no meu Instagram, que é o meu propósito de vida, é a gente mudar o prognóstico dos pacientes que sofrem um AVC. E a principal causa de cefaleias secundárias é o AVC. Então eu preciso que você domine o atendimento desses pacientes para você nunca mais errar o atendimento desses pacientes. Mas Igor, você falou toda essa introdução até agora e eu ainda não entendi como então eu vou fazer para separar esse joio do trigo, para eu pegar aquele trigo e internar esse paciente para fazer a investigação, solicitar um exame de imagem e eu tirar aquele joio e não utilizar. Então o que você precisa saber para atender esse tipo de paciente? Primeira coisa, o atendimento desses doentes, você vai utilizar e muito a história, a anamnese. Na anamnese você vai pegar as principais informações para você suspeitar de uma cefaleia do tipo secundária e internar e solicitar o exame de imagem, ou no exame físico. Então esses dois dados vão ser os mais importantes. E o que eu devo pesquisar? Alguém sabe o que a gente deve pesquisar na história, na anamnese ou no exame físico desses pacientes que nós devemos investigar para você conseguir suspeitar que é uma cefaleia secundária, suspeitar que isso pode um AVC, que pode levar a um risco de vida para esse doente, e eu não vou mandar esse paciente embora para casa para investigação ambulatorial. Então o que eu pesquiso na história e no exame físico dos meus pacientes para eu ter certeza que eu nunca mais vou errar o atendimento de cefaleia? Alguém sabe qual que é
isso que eu devo pesquisar na anamnese e no exame físico, na história e no exame físico desses pacientes, o que eu pesquiso para não errar nunca mais o atendimento de paciente com cefaleia? O que eu preciso pesquisar? A principal, o Ralph Cardoso, ele falou intensidade, tempo, duração, déficit. Vamos tentar, Ralph, colocar isso de uma forma mais didática para você nunca mais errar. O que você precisa saber para separar cefaleias primárias das secundárias? Se é a primeira vez, estamos caminhando, vamos chegar lá. O que eu preciso então ver nas histórias e no exame físico? Aqui é o dado mais importante, é o que nós chamamos de red flags. Então, red flags é o que eu vou pesquisar insistentemente na história e no exame físico dos meus pacientes com queixa de cefaleia no meu pronto-socorro. Todas as red flags eu preciso pesquisar. Caso eu encontre um red flag, ou esse sinal de alarme da cefaleia, eu vou internar esse paciente para investigação. Independente se esse paciente esteja com Glasgow 15, sem nenhuma outra alteração, você precisa internar esse paciente pela história e pelo exame físico. Então, quais são, se a gente for tentar investigar esses pacientes, o que eu devo pesquisar desses red flags? Então, a primeira coisa que você precisa pesquisar é se esse paciente possui algum sinal sistêmico. Então, esse paciente tem ou não tem algum sintoma sistêmico de alteração além da dor de cabeça? É o primeiro dado importante. Depois disso, será que ele tem algum déficit, algum sinal neurológico? É um outro sinal de alarme muito importante. Então, eu preciso pensar se ele tem algum sintoma neurológico para investigar esse tipo de paciente. Então, primeiro, sintoma sistêmico, depois déficits neurológicos que eu preciso investigar também. Então, eu preciso também pensar em sintomas e sinais neurológicos. Outro sintoma, outro red flag que eu preciso saber é como iniciou, como é o onset dessa cefaleia, como que ela começou. Então, muito importante que você investigue e pergunte para o seu paciente como começou essa dor de cabeça. É muito importante como começou, qual foi o início. Foi um início súbito, eu estava bem, doutor, e de repente essa dor de cabeça começou. É isso que você precisa pesquisar na sua história. Além desse início súbito, ou a forma de início dessa dor de cabeça, outra coisa muito importante que você precisa também saber é se esse paciente começou com dor de cabeça com mais de 50 anos de idade. É o que é até quando a gente vai ficando cada vez mais velho, porque a gente fala sobre paciente mais idoso, a gente começa a querer empurrar cada vez mais essa idade. Mas, se for avaliar nos critérios de cefaleia, o older onset, ou o início mais no idoso, acima de 50 anos, com uma cefaleia nova que ele nunca teve, eu devo pensar em investigar. E além disso, como é o padrão da dor de cabeça desse paciente? Então eu devo pensar em investigar se eu tenho qualquer um desses sinais ou sintomas que eu falei aqui até agora, para a gente pensar em investigar esse paciente. Esses são os sinais e sintomas que nós chamamos de red flags. Mas eu falei com vocês que a gente vai ter que esmiuçar um pouco mais esses sinais e sintomas. Então, o primeiro que eu falei com vocês foi os sintomas ou sinais sistêmicos. E quais são? O Ralph falou, cefaleia em trovão. Isso aí é uma tradução literal do Thunderclap Headache do inglês. E nós vamos falar também desse modo de apresentação que pode ser um início, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é esse Thunderclap Headache. Se alguém já souber o conceito, já coloca aqui nos comentários o que é um Thunderclap Headache, essa cefaleia entrovoada, em trovão. Então, o que é esse Thunderclap Headache? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, os sintomas sistêmicos da cefaleia pode ser, então, cefaleia associado a febre. Se um paciente tem uma cefaleia e apresenta febre, um sintoma sistêmico, eu devo precisar investigar esse paciente, porque isso pode ser uma meningite, uma meningoencefalite. Eu devo pesquisar, pode ser uma cefaleia secundária, não uma cefaleia simples. Então, a febre deve ser sim
investigada. Se esse paciente tem cefaleia racho cutâneo, se esse paciente tem sudorese noturna, perda ponderal, isso eu devo pensar em investigar. Por quê? Porque no Brasil eu posso ter endêmico a tuberculose, então o paciente pode ter também neurotuberculose, então devo pensar em investigar aqueles pacientes que têm perda de peso ou comorbidades sistêmicas. Quais seriam essas comorbidades importantes? Então aqueles pacientes que têm história de neoplasia, que pode levar a um quadro de imunodepressão, ou também aqueles pacientes que têm a síndrome de imunodeficiência adquirida, famoso HIV, SIDA. Então isso também, se o paciente tem história e uma cefaleia nova, ele tem uma imunodepressão e pode ter uma infecção oportunista do sistema nervoso central. Então, qualquer dor de cabeça nova daqueles pacientes que sofrem por um quadro sistêmico que leva a imunodepressão, seja ela neoplásica, pode levar a um quadro de imunodepressão, seja ela infecção pela SIDA, HIV, AIDS, também pode levar a um quadro de imunodepressão, ou seja, uso de imunossupressor. É um paciente que tem uma outra doença e usa imunossupressor e está com uma cefaleia nova, então eu preciso pensar em investigar também esse tipo de doente. Outra coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, se eu tiver um paciente que ele tem, uma paciente, melhor dizendo, mulher, que ela é gestante, ou seja, no período gestacional ou período puerperal e apresenta uma cefaleia nova, eu devo pensar em investigar, porque no período puerperal ou gestacional existem alterações da coagulabilidade e esse paciente pode ter uma cefaleia secundária por AVCs hemorrágicos ou também, não sei se vocês conhecem, o que nós chamamos de síndrome de Cal-Fleming. Então isso também pode aparecer nos sinais sistêmicos. Então, o primeiro que eu quero que vocês gravem são esses sinais sistêmicos. Esse primeiro S, já anota aí, ó, S é a primeira coisa que você precisa saber, os sinais sistêmicos que nós falamos até agora. E depois nós vimos agora, nós vamos para um outro item desses red flags, que são os sinais neurológicos ou os déficits neurológicos. É isso que nós precisamos investigar também. Mas isso é muito simples. Ninguém vai investigar, vai mandar para casa um paciente que tenha uma alteração, um déficit neurológico focal, hemiparesia, hemiplegia, alteração de fala, e vai mandar para casa. Isso é muito óbvio para você. Então você não precisa nem se esforçar para gravar isso. Se você vê ou admitir um paciente que tenha déficit neurológico focal e cefaleia, obrigatoriamente você vai investigar. É importantíssimo que você investigue esse tipo de doente. O sintoma neurológico focal você precisa investigar. Mas, porém, existem alguns sinais neurológicos que muitas vezes você esquece ou você não valoriza. Quais seriam então esses sintomas neurológicos que às vezes podem aparecer e você não valoriza? O primeiro deles que você só vai perceber se você suspeitar e fizer o exame. Se o paciente tem sinais meníngeos. Então você tem que pesquisar nesses pacientes com cefaleia obrigatoriamente Kernig-Budzinski se ele apresenta sinais meníngeos. Por quê? Um paciente com cefaleia, ele pode ter uma hemorragia subaracnoide e ele vai ter sinal meníngeo além da cefaleia. E às vezes esse paciente está em Glasgow 15 sem nenhum outro sinal neurológico focal. Então você precisa também pesquisar se há ou não há esse tipo de alteração para esses pacientes. Então pesquise também se há ou não há os sinais meníngeos. Outro dado importante, se o paciente tem visão dupla ou diplopia, cefaleia com visão dupla ou diplopia, pode ser um quadro de hipertensão intracraniana e eu devo também pensar em investigar esse tipo de paciente. Além disso, se o paciente apresenta pitose ou semipitose, eu devo investigar. Então isso às vezes passa batido na sua investigação, mas aquele paciente que vem com uma semipitose, obrigatoriamente você vai investigar também esse tipo de doente, porque ele tem sintomas neurológicos. Dúvidas aí até agora? Quem tiver dúvida é só mandar no chat que eu vou responder a cada uma delas. Então nós vimos aí esses sinais neurológicos. Então, o primeiro foi o S de sistêmicos, o N de neurológico. E depois a gente vai para o O. O que é esse O? De onset, ou início. Então a gente já comentou até aqui sobre o thunderclap headache.
O Thunderclap Headache é um conceito que você precisa dominar e pesquisar na sua avaliação. Se o paciente ele apresenta o pico da dor em menos de 1 minuto, atinge o máximo em menos de 1 minuto, esse é um sinal de alarme muito importante e é muito característico de algumas doenças importantes que você precisa dominar. Quais são então esse conceito? Aquele paciente que você vai perguntar como começou a sua dor? Ele, olha, doutor, estava muito bem e ela veio de repente. Eu estava estava em casa e de repente veio a dor de cabeça e ela atingiu de 0 a 10 em menos de 1 minuto. Essa é uma classificação chamada ou conceito de Thunderclap Headache, ou a cefaleia entrovoada, como Ralph havia citado um pouco antes. Se o paciente tem na história a Thunderclap Headache, meu amigo, acabou. Você precisa investigar esse paciente, mesmo que ele esteja muito bem na sua frente, sem déficit neurológico focal e esteja com Glasgow 15. Se ele tem isso na história, investiga. Acabou, não tem conversa. Você precisa investigar esse tipo de paciente. Além disso, se o paciente fala, é a pior dor de cabeça da vida que eu já tive, também você precisa investigar, mesmo que ele esteja com Glasgow 15, sem nenhum outro sintoma neurológico focal. É obrigatório. Por quê? Para que não aconteça o que eu pego rotineiramente na minha prática, as histórias que eu vou contar agora para vocês. Uma dessas histórias desses pacientes que às vezes eu pego para ver com os familiares como foi, às vezes, esse calvário de muitos pacientes que sofrem de cefaleia. Então, quais são as histórias que eu espero que vocês que estejam atendendo no pronto atendimento e no pronto-socorro evitem de acontecer? Então, muitas das vezes, eu como neurointervencionista, vai chegar para mim um paciente já no final desse calvário dele para um atendimento. E eu sempre pergunto para os familiares, mas aí, como é que foi a história do paciente, o que houve? Então ele fala muitas vezes para mim, olha doutor, a gente foi em 2, 3 pronto-atendimentos, 3 pronto-socorros, fomos tentar esse tipo de atendimento, e qual que era a história que ele contava? Olha doutor, ele estava muito bem, mas ele falava, olha, eu estava em casa e de repente veio uma dor de cabeça insuportável, eu nunca tive nenhuma dor parecida, era a pior dor de cabeça da vida, eu não conseguia fazer nada e atingiu o máximo em menos de 1 minuto. Mas ele chegou contando essa história no pronto atendimento. E muitos dos médicos que atenderam ele, doutor, davam uma medicação e liberava para casa. E procurou de novo no outro dia, olha, a dor continua, não melhorou, ela vem de uma forma muito forte, intensidade, a pior dor de cabeça que eu já tive na minha vida. Dá uma medicação e ir embora. E depois, quando ele volta muitas vezes com rebaixamento do nível de consciência e intubação orotraqueal. E aí sim vão pedir uma tomografia. E aí vem a história mais grave, que esse paciente, desde o início, quando ele estava ainda com Glasgow 15, ele teve uma hemorragia subaracnoide, que é uma doença que você não pode errar. Para você ter alguns dados importantes sobre a hemorragia subaracnoide. 50% dos pacientes que sofrem uma hemorragia subaracnoide morrem antes de chegar no pronto-socorro. E os outros 50% que chegam têm déficits graves, sequelas graves após esse atendimento. Então eu preciso que você entenda, se um paciente chega com uma história com a Thunderclap Headache, atinge o máximo em menos de 1 minuto, ou com a história de ser a pior dor de cabeça da vida, não interessa, você vai internar para solicitar exame de imagem de urgência para esse paciente, porque pode ser uma hemorragia subaracnoide. Nunca mais erre esse tipo de diagnóstico, para que você não perca esse tipo de diagnóstico desses pacientes, que é a hemorragia subaracnoide. Então, o tipo de atendimento que você precisa fazer desses pacientes, pela história. Ah, Igor, está com Glasgow 15, não tem déficit neurológico focal nenhum, mas ele está relatando que é a pior dor de cabeça da vida. Aí você fala, não, mas ele não está com cara de pior dor de cabeça da vida, não estou acreditando, você não está ali para julgar. Se ele falou para você, você vai colocar no seu prontuário, paciente relata pior dor de cabeça da vida, você está autorizado e obrigado a realizar um exame de imagem. Por quê? Para não acontecer isso, você liberar ele para casa, ele volta em outro pronto-socorro, depois vai para casa novamente e volta depois de entubado, porque teve um ressangramento, que é a principal complicação da hemorragia subaracnoide. Então eu preciso que você entenda. Teve esse tipo de história, como é o onset, você precisa atender, internar esse paciente, mesmo que esteja com Glasgow 15, pela suspeita de hemorragia subaracnoide.
aracnoide. Então nós já vimos o S de sistêmico, o N de neurologic signs, ou seja, sintomas neurológicos, o E, primeiro E de onset, como começou, será que foi thunderclap headache, atingiu o máximo em menos de 1 minuto, será que é a pior dor de cabeça da vida? E o outro O que eu quero que vocês gravem, aquele older onset, então aqueles pacientes que começaram com uma nunca tive dor de cabeça e a partir de 50 anos começa a ter uma dor de cabeça sintomática. Isso você precisa fazer? Sim, você também vai precisar investigar esse tipo de paciente. Então eu preciso que vocês entendam também esse tipo de coisa. Dúvidas aí até agora? Só lembrando, eu gostaria que vocês anotassem um dado muito importante. Essas e outras informações estarão de forma muito mais enfatizada no curso IPNA8. O curso IPNA8 é o meu curso onde eu criei toda a metodologia para atendimento dos pacientes com AVC. E nesse curso você vai aprender desde o atendimento na porta desses pacientes até a realização do exame físico, realização do exame neurológico com a escala do NIH, avaliação ou solicitação do exame de imagem, o que solicitar, interpretação desses achados e condutas. Então você vai conseguir, com o curso IPNA8, ter um domínio desse tipo de paciente que vai chegar no seu pronto-socorro. Então eu preciso que você domine isso para diminuir essas histórias que chegam para mim de forma frequente. Esse meu curso IPNA8, eu vou abrir a primeira turma agora em março e de forma exclusiva será aberto para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp. O link está lá na minha bio. Vai ser aberta no dia. As inscrições serão abertas somente para quem estiver no grupo VIP no dia 7 de março, com um desconto exclusivo para quem estiver dentro do grupo VIP de WhatsApp. O link está na bio. Então, lembre-se, esse grupo a gente vai discutir após cada live. Nós vamos abrir para as discussões de dúvidas nesse grupo. E além disso, no dia 7 de março, após a live do dia 7 de março, eu vou abrir as inscrições para a primeira turma de 2023 do curso IPNA8 para você ter essa oportunidade de aprender como atender de forma correta e não errar mais esse tipo de atendimento. E somente quem tiver no grupo VIP de WhatsApp vai ter o desconto exclusivo também para entrar para essa primeira turma do curso IPNA8. Então não perca tempo, entre já para o grupo de WhatsApp, que lá nós vamos ter também informações exclusivas, tá certo? Então vamos seguir aqui no nosso atendimento. O que eu preciso que você saiba também? O older onset. Então, é muito importante que você perceba que esses pacientes que começam com uma cefaleia nova, com mais de 50 anos, após os 50 anos, eles podem ter dores de cabeça de forma diferente. Então eu preciso que qualquer paciente que chegue com uma cefaleia nova, que ele consiga entender esse tipo, que você precisa solicitar a internação desse tipo de paciente também. Então, qualquer paciente com cefaleia nova, acima de 50 anos, você precisa investigar. Uma das cefaleias que pode acontecer nos pacientes acima de 50 anos é que é uma dor de cabeça, que é normalmente região temporal. Às vezes ele vai falar que tem uma dor na região temporal, uma claudicação da mandíbula, pode ter alteração visual também associado. Você pede às vezes um VHS, vê um VHS estourado, chamada de arterite de células gigantes, cefaleia de Orton, ou a cefaleia chamada de cefaleia de Orton ou arterite temporal, que pode ser um diagnóstico diferencial para esses pacientes que se iniciam com cefaleia após os 50 anos de idade também. Então, o próximo O é older onset. Então nós vimos, primeiro S, systemic, ou seja, aqueles pacientes que têm sinais sistêmicos, seja qualquer sinal sistêmico tipo febre, seja aquele paciente que tem imunodepressão sistêmica, uso de um imunodepressor, neoplasia, SIDA, HIV, AIDS com uma cefaleia nova, lembrando das doenças oportunistas, você também deve pensar em investigar esse tipo de paciente. O N, o primeiro N, os sintomas neurológicos, então N de neurológicos. Você também deve pensar nesse tipo de paciente. Qualquer paciente com sintoma neurológico você vai investigar, mas é muito simples, você nunca vai deixar passar isso, aquele paciente confuso, com alteração do nível de consciência, rebaixamento do nível de consciência, déficit neurológico focal, você vai investigar, mas lembre-se,
coloque dentro dos sintomas neurológicos sinais meníngeos, coloque nos sintomas neurológicos diplopia e também coloque dentro dos sintomas neurológicos aquela pitose ou semiptose. Por quê? Lembrando, uma das principais causas de cefaleias secundárias é o aneurisma, ruptura de aneurisma com hemorragia subaracnoide. E a pitose pode ser causada por um aneurisma no segmento comunicante da artéria carótida interna, uma das principais localizações de aneurisma, e a pitose pode ser um desses sinais. Então, valorize essa pitose do paciente. Depois nós vimos onset, sudden onset, ou seja, início súbito, thunderclap headache, que atingiu o máximo em menos de um minuto. Você deve investigar. Outro dado importante do início, do tipo, como começou, aqueles pacientes que começam com dor de cabeça durante a atividade física, durante esforço, você deve investigar. E dentro da atividade física, eu quero que você lembre de um tipo de atividade física que muitas vezes você esquece. Então, aqueles pacientes que começam com uma dor de cabeça de forte intensidade durante o ato sexual, que é um tipo de atividade física, você deve investigar. Valorize também aquele paciente que estava durante o ato sexual e tem uma cefaleia súbita. Aí alguém fala, Igor, mas existe uma cefaleia chamada cefaleia orgástica ou pré-orgástica, que é durante a relação sexual, que é uma cefaleia primária. Sim, existe sim, mas isso vai ser um diagnóstico de exclusão. Você sempre deve pensar que foi um aneurisma que rompeu e deixar isso como uma segunda opção diagnóstica, certo? Existe esse tipo de cefaleia primária, cefaleia orgástica ou pré-orgástica, que é durante o orgasmo ou pré-orgástica, o paciente tem uma dor de cabeça súbita de forte intensidade. Existe sim para as pessoas, pode até classificar aquelas pessoas azaradas que durante o ato sexual tem uma cefaleia de forte intensidade. Sim, mas nós não devemos pensar que esse seja o primeiro diagnóstico. Então nós vimos sistêmica, neurológico, onset, older onset. E depois o P, nós vamos falar sobre a mudança de padrão. Então isso é o que você precisa saber. Se mudou o padrão da cefaleia, você precisa investigar também. Se era um padrão e mudou esse padrão, você deve sim investigar aqueles pacientes que têm uma mudança do padrão ou piora durante manobra de Valsalva, certo? E por que eu falei com vocês que essa imagem aqui você precisa gravar? Então, se você teve dúvida daí até agora, Ralph mandou aí, Systemic Neurologic Onset, Other Onset. Estamos chegando lá, Ralph. O Ralph está prestando atenção mesmo. Então, eu falei com vocês precisam gravar essa imagem. Essa imagem é o Snoop. É o Snoop que você precisa saber para separar o joio do trigo. E se você sabe o que é o Snoop, você vai saber quais são as cefaleias secundárias. Então, se você lembra do Snoop, você vai lembrar do S, systemic, então aquelas alterações sistêmicas. Depois, o N, os sintomas neurológicos. Depois o O, onset. Depois o outro O de older, início no paciente mais idoso, de older. E o P de pattern change, ou seja, mudança de padrão. Grave o Snoop, que você vai saber todos os sinais de alarme, todos os red flags que nós falamos até agora, e você vai conseguir separar o joio do trigo. Qualquer paciente que tenha o Snoop, você vai internar esse paciente para investigação, para você nunca mais mandar um paciente com uma cefaleia secundária para casa e ele ter que voltar, às vezes entubado, rebaixado, para o seu atendimento. Então, grave o Snoop, S de systemic, O, N de neurologic signs, depois o O de onset sudden, depois o outro O de older onset e o P de pattern change, mudança de padrão. Grave o Snoop, que você vai saber quando você precisa atender e internar esse tipo de paciente e solicitar os exames de imagem para cefaleia, ditas cefaleias secundárias, tá certo? Dúvidas aí no atendimento dos pacientes com cefaleias secundárias? Lembrando, agora no final dessa live, vamos abrir
o grupo de WhatsApp VIP, onde eu vou responder a todas as questões que vocês tiverem, que eu vou conseguir discutir com vocês um pouco melhor nesse grupo VIP de WhatsApp. Então espero. Eu vi aqui, teve uma pergunta do Tadeu Santos. Essa investigação é de urgência? Sim, porque as cefaleias secundárias, Tadeu, elas são cefaleias que podem levar a um risco iminente de vida. Então, qualquer paciente que tem um SNUP é investigação imediata com o exame de imagem. Não é pedir para outro dia, é pedir no momento, na hora, para a gente fazer principalmente os diagnósticos diferenciais de AVC, principalmente a hemorragia subaracnoide. No AVC isquêmico é raro ter cefaleia, 27% dos pacientes têm dor de cabeça durante o AVC isquêmico, mas existe um tipo de AVC, principalmente nos pacientes jovens, 25% dos AVCs em jovens são causados por um tipo de AVC que pode levar a uma dor de cefaleia e dor cervical, que é a dissecção. Então, aquele paciente chega com uma história de dor cervical que irradia para a cabeça, principalmente se for um paciente jovem, associado a uma síndrome de Claude-Bernard-Horne. Se alguém sabe, é a síndrome de Claude-Bernard-Horne. Quem não sabe, eu vou falar lá no nosso grupo de WhatsApp. Pode sim ser uma dissecção. Então, um AVC isquêmico causado por dissecção pode dar dor na região cervical até a região do crânio. Então, qualquer paciente que chegue com essa história, você deve investigar e você deve também investigar de forma urgente. A Gabi 420 pediu, pode explicar o P mais uma vez? O P do SNUP, quem não viu aí, o SNUP é o que vai nos ajudar a investigar as cefaleias. Então, Gabi, o P é o Pattern Change, a mudança de padrão. É um paciente que tem uma enxaqueca, ele tem um padrão de dor de cabeça, mas mudou. Não é porque ele tem uma cefaleia primária que ele não pode ter uma cefaleia secundária. Então tem uma cefaleia hemicraniana, latejante, grau 8, sempre de um lado, de repente ele vem com uma dor de cabeça que é a pior da vida. Mudou o padrão. Eu preciso investigar esses pacientes. Então a mudança de padrão é algo que devo sim investigar esses pacientes. Outra coisa que às vezes você precisa colocar dentro da mudança de padrão é aquilo que é precipitada pela manobra de Valsalva. Então isso também você deve investigar, certo? Lembre-se então, foi um prazer, viu? Sabe tudo, excelente, obrigado. Entre para o nosso grupo VIP de WhatsApp, o link está na bio, para você receber todas as informações exclusivas e lá no dia 7 de março você ter a chance de entrar para essa primeira turma do curso de PNH de 2023, no dia 7 de março. Vai ser só para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp, tá certo? Olha, foi um grande prazer. Já abro aqui, eu vou colocar lá no meu Instagram uma postagem para a gente ver qual vai ser o tema da aula da próxima semana. E na quinta-feira eu coloco a aula da próxima semana, qual é o tema dessa próxima live, tá certo? Olha, um grande beijo, fiquem com Deus. Ralph, obrigado aí pelo comentário, obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus e comemore aí São Valentim, né? Hoje o Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, ao lado das pessoas que você ama, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e quinta-feira eu vou falar qual é o tema da próxima live. Um grande abraço, tchau!